Tá bem? Você é muito fofinho. Ele é muito lindo. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração neste momento, dando início a esse trabalho tão especial, que é um trabalho de agradecimento a Deus pela passagem do aniversário do nosso irmão Diego. Com certeza, esse é o momento que nós estamos aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito, pela oportunidade da vida e pela oportunidade a cada dia que se passa, o nosso irmão caminhar na presença do Senhor, desenvolver a sua vida, a sua história e, acima de tudo, se preparar para aquilo que Deus tem esperando por ele, tanto nessa vida quanto na vida futura que está pela frente. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos, te adoramos e te exaltamos, Senhor, por essa oportunidade nessa noite de estarmos aqui, dando a Deus querido a abertura, o início a esse trabalho, meu Deus, de agradecimento, ó Pai, por essa data especial na vida do servo do Senhor. Meu Deus, nessa noite nós estamos reunidos no Teu nome, Senhor. E a Tua palavra diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor está presente no meio. Então nessa noite, ó Pai, nós acreditamos pela Sua palavra, Senhor, que o Senhor está presente aqui neste lugar. Que o Senhor mais uma vez está aqui entre nós, que a Tua presença, Senhor, está no nosso meio. Pai querido, nessa noite nós queremos te adorar, te exaltar e te engrandecer, glorificar ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e anunciar, meu Deus, a Tua maravilha, as Tuas obras, a Tua bondade para com a vida do Teu servo. Nessa noite, Senhor, em um propósito de agradecimento, de louvor e de adoração ao Senhor, aqui nós estamos. Pedimos ao Senhor que venha abençoar este momento, esse trabalho. Senhor, meu Deus, que todo empecilho, impedimento no mundo espiritual, Senhor, que quem sabe se levanta para tentar, Senhor, impedir a trabalhar esse trabalho. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nada venha resistir, que nada venha permanecer, que nada venha ficar de pé, Senhor. Que nem o impedimento, que nem uma barreira, Senhor, venha conseguir resistir nessa noite. Meu Deus, mas que pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu nome nessa noite, que todo impedimento, que toda barreira, Senhor, possa cair por terra, e que o Senhor Deus possa se fazer presente nesta noite, neste lugar. Meu Deus, vai abençoar aqueles que estão vindo, pastor Osés, que vem de Cacoal, aqueles que estão vindo também aqui da cidade, dos demais lugares, ó Pai, que o Senhor venha trazer em paz, que o Senhor venha abençoar. Meu Deus, que essa noite seja uma noite marcante na vida de cada um de nós, que seja uma noite, ó Deus, especial, uma noite maravilhosa, que seja uma noite inesquecível para cada um que chegar aqui neste lugar. Que o Teu Espírito Santo venha falar, Senhor, conosco esta noite, através dos louvores, através da Tua palavra que será ministrada. Que o Senhor venha falar poderosamente em cada coração nesta noite. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, e confiamos e acreditamos e suplicamos que o Senhor esteja conosco nesta noite, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao nome do Senhor. É uma noite de gratidão, uma noite de reconhecimento daquilo que Deus já tem feito pelas nossas vidas, em especial pela vida do nosso irmão Diego. Então vamos louvar a Deus com o hino 61 da harpa cristã. 61. Glórias ao nome de Jesus. 61. Em todo tempo o Senhor tomará conta de ti. Nós confiamos e acreditamos que em todo tempo, em todo momento, em todas as circunstâncias, Deus, Ele está cuidando do seu povo, Ele está cuidando daquele que o busca com sinceridade, com temor. Mesmo nos momentos difíceis da vida, aonde parece que Deus nos esqueceu,
Quando nós confiamos e cremos no Senhor, nós podemos perceber que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama ao Senhor. 61. Deus tomará conta de ti. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que é teu amado pastor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que nos dá poder e valor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo será teu fiel condutor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Glória a Deus. Em todo tempo Deus cuidará de ti. 86. Louvado seja o nome do Senhor. O hino 61, ele fala que em todo o tempo Deus cuidará de nós. O hino 86 fala do quanto nós estamos satisfeitos pelo cuidado de Deus. O quanto nós estamos felizes e agradecidos pelo cuidado que Deus tem conosco. 86. Oh, estou satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Cante! Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo seu santo evangelho e crendo no que ele me diz. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo,
e sei que vai logo voltar. Virá com poder glorioso, a fim de seu povo levar. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Glória a Deus. Estou satisfeito com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Em meio a tantas dificuldades e problemas que nós passamos nessa vida, nós temos o prazer de dizer: eu estou satisfeito com Cristo. Porque, irmãos, muitas vezes nós passamos momentos difíceis, momentos tribulosos, que as pessoas às vezes que não servem a Deus não entendem. Pergunta por que você está feliz, por que você é alegre sendo crente, se Deus permite você passar por tantas dificuldades. Mas nós estamos sempre felizes, porque nós sabemos que aqui nessa vida tudo é passageiro. As dificuldades são passageiras, os problemas são passageiros, as crises são passageiras. Então não adianta nós querermos nos apegar a coisas que são passageiras, que vêm e logo se vai. Nós temos que nos apegar naquilo que é eterno, que nunca vai passar. E Deus, Ele é eterno, Ele é ontem, hoje e permanece sendo para todos sempre. Aqueles que se apegam nas coisas passageiras, as coisas vêm e vão. E aqueles que se apegam a elas, logo ficarão sozinhos e sem nada. Mas aqueles que se apegam em Deus, esses terão prazer, porque para sempre Deus permanecerá sendo fiel. Aleluia. Vamos louvar o hino 63. Acorde. Nós já cantamos o primeiro hino, que Deus tomará conta de ti. No segundo hino nós cantamos que estamos satisfeitos com Cristo. E nesse momento, eu quero dizer para você que ainda não serve a Deus: acorde, porque Deus quer cuidar de você. E você também terá o prazer de viver essa vida de satisfação. Mas você precisa acordar enquanto há tempo e se entregar ao Senhor, o nosso sublime e grandioso Salvador. 63, acordai. Vamos louvar ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Eis marchando para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai vinda. Cante. Acordai, acordai, despertai. Despertai, despertai. Vamos cantar. E cantai, se cantai, o Senhor não tardará. Eis marchando para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco nosso insigne capitão, que nos assegura eterna salvação. Eis a santa fé, o invicto pavilhão, vamos, vamos trabalhar. Eis avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois, até o amanhecer, e o trabalho aqui vinda. Acordai, 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 despertai, despertai, e cantai, sim cantai, o
o Senhor não tardará. Esmachamos. Nos para aquele bom país onde o crente é Cristo quem com seu Salvador pra sempre ali feliz vai com ele descansar. Revestidos da couraça de Jesus, como servos seus e filhos sim da luz, gloriando-nos em Cristo e sua cruz, vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus está prontos todos a salvar. Assim vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, e cantai. O Senhor não tardará, esmarchando para aquele bom país onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz, vamos com ele descansar. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler o Salmo 116. Salmo 116. Bendito é o nome do Senhor. Salmo de número 116. Glória a Deus. Estamos em um culto de gratidão ao Senhor. Salmo de número 116 e o verso de número 12 e 13. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 116, verso 12 e 13 diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pergunte para você mesmo nesta noite: o que você tem dado, o que você está dando ao Senhor em agradecimento por tudo que Ele tem feito por você, pela vida, pela saúde, pela oportunidade, pelos benefícios. O que você tem feito para agradecer ao Senhor? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, agradecidos a Ti nós estamos, ó Pai. Temos dado abertura a esse trabalho essa noite. Meu Deus, até aqui, meu Pai, nós só temos que Lhe agradecer, porque sabemos que o Senhor é bom, a Sua bondade, a Sua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, nós Te agradecemos e Te louvamos nesta noite, ó Pai, por essa oportunidade, esse culto de agradecimento ao Senhor. Meu Deus, obrigado, ó Pai, por tudo, pela vida do Teu servo, por este culto, meu Deus, que está sendo ofertado a Ti em agradecimento, em gratidão, em adoração e exaltação ao nome do Senhor. Meu Deus, nós queremos Te louvar nesta noite, queremos Te adorar, queremos Te engrandecer, ó Pai, porque o Senhor é bom, a Sua bondade, a Sua misericórdia dura para sempre. Viemos aqui essa noite, ó Deus, para Te agradecer. O objetivo desse culto, meu Deus, é Te agradecer, é Te louvar, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes maravilhas. Meu Deus, queremos Te agradecer pela vida do Teu servo, pela oportunidade de nessa noite nós nos reunirmos neste lugar, Senhor, para enaltecer a Ti, ó Pai, por essa data especial na vida do Teu servo. Meu Deus, nós Te louvamos, Te adoramos, Te agradecemos, Te exaltamos. Ó Senhor, assim, ó Deus, nós expressamos a Ti a nossa gratidão desta noite, para a glória do Teu nome. Venha continuar conosco, venha continuar presente neste lugar, Senhor, nessa noite, abençoando a continuidade deste trabalho, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Aleluia. Se assente glorificando a Deus. Irmão Pedro, já venha adorar ao Senhor juntamente conosco nesta noite. Logo após o irmão Pedro adorar ao Senhor,
Nós já vamos também ouvir a irmã Daniele louvando ao Senhor com um hino de adoração e agradecimento a Deus essa noite. Salve a todos com a paz do Senhor, amém, irmão? Vi um crente esmorecer, Deus estando ao seu lado. Não conheço Deus como meu Deus, nem o justo derrotado. Eu nunca vi mal prevalecer quando meu Deus se levanta. Quando a vitória está chegando, a tristeza vai embora e a alegria o crente canta. De alegria o crente canta. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com vocês estão milhares diante. Esta guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. Eu nunca vi um homem não tremer quando a voz de Deus ecoa. Nenhuma condenação terá, ou alguém que Ele perdoa. Eu nunca vi demônio suportar quando a glória de Deus desce. Crente canta, grama, moço planta, Deus do trono se levanta e o inferno estremece. E o inferno estremece. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com vocês estão milhares diante. Esta guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com vocês estão milhares de anos. Esta guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai
pode desistir. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos ouvir a nossa irmã Daniela louvar o Senhor. Esse tempo atrás eu tinha ouvido o irmão Joab falar assim: a partir de agora eu e minha esposa nós vamos fazer uma dupla para adorar. Mas aí eu não sei o que aconteceu com a dupla, que até agora eu não vi a dupla cantar. Mas na hora dessa nós vamos ver. Quem sabe amanhã no culto à noite. Irmã Daniela louvando o Senhor. Logo após, eu quero ouvir aqui o amigo do nosso irmão Diego, que também é nosso amigo, companheiro irmão Wilgner, que está aqui a convite do irmão Diego, vai estar externando a sua alegria, fazendo aquilo que Deus colocar em seu coração, tá bom? Irmã Daniela. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir o irmão Wilgner expressando a alegria do seu coração, aquilo que Deus colocar no seu coração. Logo após, nós vamos ouvir a Níria louvando o Senhor com um louvor nesta noite. Glória a Deus, eita glória. Esta noite cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Gratidão ao nosso Deus por esta noite maravilhosa, reunido aqui na casa do meu amigo jovem Diego. Uma bênção de Deus, né? É um guerreiro, sempre está caminhando, seguindo e dando exemplo, né? Como ser fiel na casa do Senhor com perseverança. Esse é o nosso papel, né? Servir a Deus com perseverança, sem desanimar, né? Mesmo que as lutas, as circunstâncias venham, mas o importante é nós caminhar, né? Caminhar, mesmo triste, mesmo desanimado, mesmo abatido. Não é fácil, mas tem um que é o nosso ajudador, Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. E nesta noite especial eu quero deixar um versículo em homenagem ao meu amigo Diego. Se encontra em Romanos capítulo 15, versículo 13. Diz assim: que o Deus da esperança o encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, meu amigo, o que eu quero desejar para você é que o Espírito Santo de Deus te conduza, né, na sabedoria do Espírito Santo, te conduza com essa força, com essa garra que você tem, né, almejando sempre o céu, né? Não buscar agradar aos homens, mas sempre procurar agradar a Deus, né? Continua nessa perseverança. Deus te dê muitos anos de vida, com saúde, com paz, prosperidade nessa terra. Que as bênçãos do Senhor venham se concretizar na sua vida. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Níria vai estar louvando a Deus. Logo após a Níria louvar, nosso querido irmão Joab estará falando também com oportunidade em nome do ministério, falando, deixando uma palavra também para o nosso irmão Diego. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Tu és fiel, Pai. Glória a Deus. Irmãos, enquanto ela vai preparando, eu quero só apresentar o pastor Osés de Paula, de Cacoal, que está aqui, vai estar louvando daqui a pouco, vai ministrar amanhã, juntamente com a sua família, a pastora Rosângela, filhos, estão aqui conosco. E juntamente com eles nós queremos também saudar os visitantes, os amigos que estão a convite do nosso irmão Diego, os vizinhos. Vamos dizer para todos que estão conosco essa noite que são bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, que Deus nos abençoe a todos. E nessa noite nós estamos aqui não para comemorar o aniversário, mas para agradecer a Deus pelo ano de vida. É diferente. Então, quando nós vemos para agradecer, nós agradecemos. Quando viemos para comemorar, nós comemoramos. Então hoje não é comemoração, é agradecimento. Então faça desse momento um momento de gratidão. Com adoração, aqui não é proibido, a não ser que tenha alguma placa escondida que eu não estou vendo. Mas eu acredito que, além de não ser proibido, o que seria proibido seria ficar quieto. Porque nós viemos para agradecer. E quem vem para agradecer se expressa. Então dá glória a Deus, dá aleluia, agradeça, exalta a Deus. Porque é um culto de agradecimento. Não tenha vergonha. Aliás, nenhum de nós, eu acredito que estamos aqui, tem vergonha do Evangelho de Cristo, não, né? Porque Ele é o poder de Deus para a salvação. Então não venhamos ter vergonha nessa noite. Vamos ter liberdade para louvar, para agradecer e para adorar a Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que enquanto nós estamos aqui, Deus já está falando com alguém que está por aqui. Tem pessoas aqui, quem sabe do lado de fora, na casa, aqui na vizinhança ou aqui dentro, que o Espírito de Deus já está falando ao seu coração. Já tem pessoas aqui derramando lágrimas, já tem pessoas entendendo que o Espírito de Deus está falando. Então não tenha vergonha, deixa o Espírito de Deus continuar falando com liberdade nessa noite. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, é motivo de muita alegria estarmos reunidos para adorarmos o nome do Senhor, que é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Louvamos ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. É um momento de gratidão. Estou muito feliz pela vida do jovem Diego, por ser tão dedicado na igreja. Quem conhece o Diego sabe. Ele é bem dedicado na igreja. Que você continue dessa forma em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estava em casa pensando no que cantar nessa noite e eu senti de cantar essa canção. E é uma canção bem conhecida. Dedico ela ao jovem Diego e peço à igreja que ajude. Eu vou cantar essa canção, amém? Vamos lá. Glória.
Em nome do Senhor, para todo sempre. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, neste momento o irmão Joabe estará deixando também uma palavra em nome do ministério para o nosso irmão Diego, para nós que estamos aqui. Logo após, a nossa irmã Maria Lídia, acertei, né? Maria Lídia, avó do nosso irmão Diego, estará também com liberdade para expressar a alegria do coração, para louvar aquilo que Deus tem colocado em seu coração. Glória a Deus. Cumprimento o irmão com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero louvar um hino aqui, 370, bem conhecido. Grato a Ti. Estamos aqui nessa noite reunidos para agradecer ao Senhor pela passagem do ano de aniversário do nosso irmão Diego. Tenho certeza que todos aqui são gratos a Deus pela vida. Os avós são gratos pelo neto que tem. E eu tenho certeza que o Diego também está muito grato a Deus pelo mais um ano de vida que está completando, mais um ciclo. E eu tenho certeza, Diego, fácil não é, mas eu acredito que você está no caminho certo, caminho correto. Aleluias. Nós estamos vendo o seu esforço, como todos aqui já têm dito, já têm visto e testemunhado o esforço que você tem, o carinho, o zelo pela obra de Deus. E fácil não será, mas Deus tem uma promessa muito grande na sua vida e Ele há de cumpri-la. 370. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mas humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mas consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizestes por mim o que ninguém poderias fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Quantos são gratos ao Senhor? Louva o Senhor. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Amém?
Glória a Deus. Nossa irmã Maria Lídia, avó do nosso irmão Diego, também está com toda a liberdade para expressar ao Senhor a sua gratidão nesta noite. Eu também saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu não sei nem que palavra para poder agradecer o nosso Deus, porque tudo aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado vitória. O inimigo luta para ver se não consegue deixar ouvir a palavra do Senhor, mas em nome de Jesus, o nome do Senhor está sendo glorificado nos céus e na terra. Então é motivo de eu estar muito alegre. Eu quero agradecer cada um dos irmãos que está aqui nesta noite, para nós juntos agradecer o Senhor pela vida do meu neto, que completou 21 anos. Que o Senhor Jesus venha abençoar ele nas mãos santas do Senhor. Esse menino corajoso e especial nas mãos do Senhor. Que o inimigo tenha lutado contra ele, mas em nome de Jesus, ele é vencedor nas mãos do Senhor. Eu vou deixar o Salmo 91, somente um versículo, para a meditação desta noite. E também para agradecer ao nosso Deus e pela vida dele, né? Que o Senhor Jesus tenha abençoado grandemente nas mãos do Senhor. E eu peço a Deus, nosso Senhor Jesus, que sempre abençoe ele nas mãos santas dele. E abençoa não só ele, todos os meus filhos também, né? Que o Senhor Jesus venha salvar os meus filhos também e trazer para o caminho santo do Senhor, né? É o que eu peço para Deus todo segundo que eu estou lavando vazio, eu estou clamando a Deus. Estou falando para o Senhor Jesus, né? Para o Senhor, que eu sei que antes de eu partir daqui, o Senhor Jesus vai trazer meus filhos de volta para os caminhos do Senhor. Eu tenho fé no Senhor. E eu não desisto de clamar ao Senhor pela minha família e pela todas as famílias, né? Eu vou deixar o Salmo 91, somente um versículo. 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com o Senhor, com as mãos do Senhor Jesus, que abençoe você, meu neto. Eu te amo muito. Que o Senhor Jesus venha te dar vitória cada vez mais na mão do Senhor. Aleluia. Te capacitar para você trabalhar na obra do Senhor. Que até aqui o Senhor tem medido esforço para trabalhar na obra de Deus. Glória e que eu te desejo um feliz aniversário, cheio de bênçãos, cheio de paz e vitória. Que o Senhor Jesus venha também te abençoar, ser grandemente nas mãos do Senhor. Aleluia. E eu quero agradecer grandemente todos que vieram aqui, o pastor Eliseu, todos os pastores que veio de Cacoal, que eu não conheço. Aleluia. Mas que o Senhor Jesus venha abençoar vocês e a família, a pastoria também, que eu não sei o nome dela. Mas o Senhor Jesus sabe, né? O nome de cada um que está aqui. E eu quero abençoar também aqueles que veio, os visitantes também. Seja bem-vindo para ouvir a palavra do Senhor Jesus, né? Que o Senhor Jesus venha abençoar grandemente na mão do Senhor. E eu desejo cantar um hino para louvar o Senhor Jesus. Eu não sei cantar não, eu canto para louvar o nosso Senhor. Amém. A luta chegou de repente e te colocou frente a frente da angústia e da dor. Aleluia! Você se quebrou em pedaço, a alma se viu em cansaço, ninguém te ajudou. O vento levou a alegria e hoje o seu dia a dia é difícil demais. Aleluia, Jesus. Caído à beira da estrada, pedindo socorro e nada, mas todos passaram de lado, ninguém quis lhe ouvir. A cena não desfaleça, levante a sua cabeça, que o samaritano do céu já está vivo aí. Deus prova quem Ele ama, está provando você. Pelo seu nome Ele chama, depois desta prova, troféu tu vai receber. Se Ele é o oleiro, não se preocupa, irmão.
Deus quebra o vaso velho, faz o vaso novo, derrama unção. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O vento levou alegria, e hoje o seu dia a dia é difícil demais. Caído à beira da estrada, pedindo socorro e nada, mas todos passaram de lado, ninguém quis lhe ouvir. Cena, não desfaleça, levante a tua cabeça, que o samaritano do céu já está vindo aí. Deus prova que Ele ama, está provando você, pelo seu nome Ele chama. Depois desta prova, o troféu tu vai receber. Se Ele é o oleiro, não se preocupa, irmão. Deus quebra o vaso velho, faz o vaso novo e derrama unção. Deus quebra o vaso velho, faz o vaso novo e derrama unção. Glória a Deus. Eu estou muito feliz na mão do Senhor, na presença do Senhor. Cada dia que passa eu sinto mais feliz na mão do Senhor, porque eu sei que mais perto do Senhor eu estou chegando. E eu quero que os irmãos orem a favor do meu esposo, que ele não anda bem de saúde. O Senhor Jesus venha abençoar ele grandemente na mão do Senhor, fortalecer ele, né? Tadinho, ele não aguentou ficar sentado ali, teve que deitar ali. Mas o Senhor Jesus sabe de todas as coisas, né? E eu quero agradecer cada um dos irmãos mais uma vez. E agradecer o nosso Deus, né? Que o nosso Deus é tudo que nós temos, né? E eu só tenho que agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Meus amados irmãos, o tempo passa, nós já temos que caminhar para terminarmos daqui a pouco. Então nós vamos neste momento ouvir o pastor Oséias. Glória a Deus. Nós vamos ouvir o pastor Oséias louvando ao Senhor. E logo após nós já vamos ouvir a ministração da palavra de Deus. Pastor Oséias. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estamos alegres com Deus pela oportunidade de estarmos aqui, adorando a Deus pela vida do jovem, glórias a Deus, que tem quase um ano, né? Convidou nós para estar aqui. Glórias a Deus, estamos aqui adorando o nome do Senhor Jesus, que Deus possa continuar abençoando a vida do nosso irmão e a toda a família, todos os irmãos que estão aqui nessa noite, amém? Quero ler aqui uma palavra pela ocasião que se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 17, versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor. Lucas 17, 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Aleluia. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra. Disse-lhe, graças. Este era samaritano. E respondeu Jesus, disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Aleluia. Aleluia. Disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus. É a melhor coisa é estarmos agradecendo a Deus pelo aniversário, por mais essa batalha vencida, né? Enquanto os que fazem festa, mas fazem festa mundana, comemorando na carne. Aleluia, enquanto deveríamos estar adorando, louvando o nome do Senhor. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Eu começo e os irmãos continuam, aleluia, adorando o nome de Jesus. E somos gratos a Deus pela vida, glórias a Deus, do nosso irmão. Glórias a Deus, aleluia, por mais um aniversário que o Senhor
que continue dando saúde, graça, entendimento, sabedoria, e que a virtude do Altíssimo possa estar sobre toda a sua vida durante todos os seus dias que aqui viver nesta terra. Diga glória a Deus, igreja. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, bom é estarmos na presença de Deus. Bom é estarmos na presença do Senhor. Eu gosto muito de estar como estamos aqui essa noite, adorando a Deus, glorificando ao Senhor, esse clima gostoso, esse clima saudável na presença de Deus. Aleluia. Meus amados, eu convido vocês a estar de pé. Nós vamos para uma rápida ministração da palavra de Deus. Tenho certeza que Deus já está falando conosco desde o começo, vai continuar falando através da sua palavra. Hoje é uma data especial para todos nós. O aniversário do irmão Diego foi sábado passado, dia 15, mas em razão de ser o mesmo dia que estava acontecendo o aniversário da minha mãe, nós conversamos e ele de bom grado aceitou que o aniversário dele fosse feito uma semana depois. Então hoje estamos aqui. Aleluia. E não é só uma data especial por causa do aniversário. Mas o irmão Diego por um tempo esteve perdido por esse mundo afora, como uma folha seca, como diz o Jair Pires. É uma folha seca caída ao chão, que vai para onde o vento soprar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável. Então, irmãos, por muito tempo o irmão Diego esteve nessa vida, bebendo e vivendo dos prazeres deste mundo. E o Senhor Deus, por bondade, por misericórdia, o chamou e ele está aqui essa noite. Glória a Deus. Ali está a avó, está o vô que não aguentou ficar sentado, mas está sentado, deitado ouvindo. E o irmão Diego é como se fosse filho, né? Eles são como se fosse vô e pai ao mesmo tempo. Não desconsiderando nosso irmão Marenildo que está ali, que é o pai do nosso irmão Diego, a mãe, a irmã Ana Paula, que possivelmente possa estar assistindo, se não tiver, com certeza vai assistir depois. Aleluia. Que são pessoas que nós também temos um apreço por eles, já fomos ali, visitamos, tomamos tereré juntos, são pessoas maravilhosas, mas os vô do nosso irmão Diego têm esse apreço, esse cuidado de pai com ele. E o irmão Diego sempre desejou que eles tivessem, assim como eles viram o Diego chegar bêbado, caído, dormir aí sem nem ver na situação que estava, eles também desejavam, o irmão Diego desejava que eles vissem ele hoje assim, de paletó, de gravata, ministrando a palavra de Deus. Então esse era um desejo do Diego, esse era o desejo do vô e da avó, e hoje eu acredito que ainda mais especial do que o aniversário é o vô e a avó ver um neto aqui de paletó, gravata, e vai pregar agora, e o vô e a avó, e nós vamos ouvir e se alegrar todos juntos. Glória a Deus. Aleluia. A minha avó, o Senhor Deus a recolheu com 83 anos de idade. Tu és maravilhoso. E eu tive a oportunidade, antes de Deus a recolher, de pregar em trabalhos que ela estava e de orar por ela em final de ministração. Quando eu terminava a ministração, ela vinha para frente chorando, eu impunha as mãos na minha avó e orava. Tive essa oportunidade e hoje o nosso irmão Diego também vai ter essa oportunidade de ter os seus vô e pais aqui. E eu tenho certeza, irmãos, que isso é o maior testemunho. É a vida do servo do Senhor aqui essa noite. O testemunho de vida, a restauração, a transformação, fala muito alto. E nessa noite nós vamos ouvir o irmão Diego falar com as atitudes, com a vida, com o testemunho e com a voz através da ministração. Quantos querem ouvir, diga glória a Deus. Irmão Diego, com liberdade. Aleluia. Os cumprimento com a paz do Senhor. Glória a Deus. Antes de adentrarmos na palavra de Deus, eu quero desde já contar o testemunho de vida, assim como o pastor Eliseu já tem citado alguns detalhes. Eu quero aperfeiçoar mais estes detalhes para que os irmãos possam compreender nesta noite. Alguns anos atrás, eu vivi perdido neste mundo. Vivia no meio de baladas, bebedeiras, no meio daquilo que não era agradável a Deus. Muitas vezes cheguei de madrugada
totalmente alcoolizado, às vezes ignorante, brigando com a família, brigando com amigos, por causa da bebida. Então Deus, ele fez essa transformação na minha vida, de olhar para mim e ver que a humanidade muitas das vezes olhou e disse: este é um menino improvável, este é um jovem que não tem valor, mas para Deus eu tinha valor. Glória a Deus. E assim como Deus, ele olhou para mim e viu que a humanidade não me agradava aos meus olhos, a humanidade não queria ver o meu bem, mas sim aproveitar do momento de fraqueza, momentos de bebedeiras, momentos de festança, e queria simplesmente me desprezar por causa dos meus atos. Glória a Deus. Mas assim como Deus, ele olhou para mim, viu que eu era improvável e mudou a minha vida, aleluia, eu quero dizer para você, visitante que está me ouvindo nesta noite, Deus irá de mudar a tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Você que trouxe a tua Bíblia, abra ela comigo em Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 12. Glória a Deus. Eu agradeço ao meu Deus pela essa rica oportunidade que Ele me deu nesta noite, de poder administrar esta palavra. Glória a Deus. Agradeço a todos os irmãos e amigos que veio participar juntamente conosco deste trabalho. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Mais uma vez: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Glória a Deus. Podem se sentar? Louvado seja o nome de Jesus. Eu tenho esta palavra por base nesta noite, pois eu observo esta fala, pois diz que há caminhos que para o homem parecem direito. O que significa um caminho para o homem parecer direito? Glória a Deus. Aleluia. É como se eu chegasse para vocês e dissesse: olha, tem uma festa mundana ali e eu vou para lá porque me parece direito, me parece bom. Ou seja, caminho parecer direito é o caminho que te dá o desejo, o caminho que aos teus olhos parece bom. Glória a Deus. Mas mal nós observa que eu digo para vocês e falo: tem uma festa mundana, chegando lá, eu vou beber, eu vou me envolver em prostituições, eu vou fazer isso, aquilo, porque me parece bom. Glória a Deus. Só que no meio da madrugada eu posso me envolver em uma briga, posso me envolver em uma confusão e acabar perdendo a minha vida, acabar gerando a morte. Glória a Deus. Ou seja, um caminho que para mim, olhando de longe, parecia ser bom, muitas das vezes pode ser o mesmo fim que me levará à morte, me levará ao sofrimento. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então eu observo, meus irmãos, no texto, glória a Deus, de Gênesis capítulo 11, o versículo de número 26, que tem um homem que ele decidiu trilhar um caminho que parecia ser bom por causa da aparência. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que havia um homem chamado por Abraão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Abraão, ele tinha dois irmãos, um chamado Arã e Acar. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E Arã gerou a Ló. Glória a Deus. Então, o texto vai nos dizer que Arã, ele morre. Então, Ló, ele vai morar com o seu tio Abraão. Glória a Deus. E o texto vai nos dizer que, em Gênesis capítulo de número 12, que Abraão recebe um chamado de Deus, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te disser. Glória a Deus. Só que entenda-me uma coisa: Deus faz esse chamado para Abraão. Então Abraão, ele pega a tua esposa, pega o Ló, que estava no lugar de filho, mas era seu sobrinho, e vai seguir aonde Deus tinha dito para ele ir. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, o texto vai nos dizer que Abraão, sendo um homem rico, que tinha muitos gados, assim juntamente como Ló também tinha muitos gados, e muitos ouros e prata, ele vai fazer aquilo que o Senhor disse, que era seguir aonde ele falou para ir. Glória a Deus. Então Abraão e Ló, eles começam a viver de forma peregrina, ou seja, começa a viver ir para outra cidade, que era seguindo onde Deus tinha dito.
e está vivendo peregrino, ou seja, num lugar onde não era a sua cidade, mas sim a cidade onde Deus tinha mandado ele ir. Glória a Deus. Então Abraão e Ló já estando na cidade de Betel, glória a Deus, Abraão chega para Ló e vendo que eles tinham muitos gados, não dava para eles habitar no mesmo lugar. Então era necessário eles se separarem, pois já estava havendo atrito entre os pastores de ovelha de Ló e os pastores de ovelha de Abraão. Ou seja, pastores de ovelha é como que se fosse, contextualizando aqui no hoje em dia, é como que se fosse glória a Deus, aqueles que pastoreia gados, aqueles que cuidam dos gados. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então o texto vai nos dizer que Abraão chega para Ló e diz: para que não haja contenda entre mim e ti, escolhe-te um lugar para você ir morar, que eu vou ao oposto. Ou seja, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, eu estou te dando a oportunidade de você escolher um lugar para você ir, e eu vou seguir totalmente oposto, para que já não haja mais contrito entre nós dois pelos gados que nós temos e pela riqueza. Glória a Deus. Então o texto vai nos dizer que Ló, ele olha para as campinas do Jordão, que aparentemente, olhando de longe, era um lugar muito bonito, um lugar que era como um jardim do Senhor, ou seja, era um lugar muito bonito. Glória a Deus. Então o texto vai nos dizer que, diferentemente de Ló ter escolhido um lugar muito bonito, que havia uma aparência muito bonita, que parecia ser como um jardim do Senhor, o texto vai nos dizer que Abraão, ele vai para a cidade chamada Canaã, glória a Deus, que era uma cidade simples, glória a Deus, mas era a cidade onde ele ia permanecer fazendo aquilo que Deus disse, que era seguir a cidade aonde Deus iria mostrar para ele, glória a Deus. Então o texto vai nos dizer que Ló, ele olha para as campinas do Jordão, que é na região de Sodoma, e vê que era um lugar muito bonito, mas olhando de fora era muito bonito, glória a Deus. Mas no capítulo 13 de Gênesis, o texto vai nos dizer que este lugar era bonito por fora, mas por dentro eram maus os varões daquela cidade. Aleluia. Glória a Deus. Eram maus, e os pecados daquele povo eram muito, era tanto, mais tanto, que o Senhor queria destruir aquele lugar. Glória a Deus. Para vocês compreenderem o quão grande era o pecado daquele lugar, o texto vai nos dizer em Gênesis capítulo de número 19, que Ló, já estando na região de Sodoma, o Senhor envia 2 anjos a Ló, glória a Deus, na cidade de Ló. Então Ló, ele olha para os 2 anjos, e o texto diz que Ló corre até os anjos, glória a Deus, e começa a insistir para os anjos pegarem e pousar na tua casa. Só que os anjos dizem: não, nós temos que continuar seguindo aqui o nosso trajetório. Glória a Deus. Então o texto vai nos dizer, de tanto Ló insistir para os anjos pousar na tua casa, o texto vai nos dizer que os anjos, eles se resolvem e vai pousar na casa de Ló. Glória a Deus. Mas aí, meus irmãos, os varões daquela cidade, que eram os varões que eram maus aos olhos de Deus, os varões que eram muito pecadores, eles chegaram até a casa de Ló e diz: cadê os varões que entrou na tua casa? Glória a Deus. E Ló não permite os 2 anjos sair para fora. Mas aí os varões dizem: mas tragam eles para fora para que possamos conhecer. Glória a Deus. Mas qual era o desejo daqueles varões? O desejo daqueles varões era cometer atos sexuais com os anjos. Olha para vocês verem a gravidade que era o pecado daquela cidade. Ló olha para a cidade, aleluia, e vê que é muito bonita por longe. Mas o interior da cidade era muito pecado. Mas como eu sei que os anjos queriam fazer atos sexuais com os anjos? Glória a Deus. Que os varões daquela cidade queriam fazer atos sexuais com os anjos. Porque o texto vai nos dizer que Ló, ele oferece as suas 2 filhas para os varões daquela cidade e diz: olha, faça aquilo que for bom à vista. Glória a Deus. Mas não mexa com os meus hóspedes. Glória a Deus. Só que os varões daquela cidade, eles tentou entrar para pegar à força os 2 anjos que estavam lá. Aleluia. Glória a Deus. Só que os 2 anjos que estavam lá, eles estenderam as mãos, e todos os varões maus daquela cidade caíram cegos. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então os 2 anjos chegam para Ló e diz: pega a tua esposa, pega as tuas 2 filhas e pega os teus 2 genros e vai embora daqui, porque nós vamos destruir este lugar. O pecado desse povo é muito grande. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então o texto vai nos dizer que
Ló, ele vai até os seus genros, ou seja, os seus supostos genros, que na verdade iriam de ser genros, mas ainda não era. Glória a Deus. Então Ló, chegando a seus genros, diz: vamos embora daqui, porque o Senhor vai destruir essa cidade. Glória a Deus. Só que a palavra vai nos dizer que os genros de Ló, eles começaram a zombar de Ló. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o Ló, ele volta para casa novamente. E Ló, voltando para casa novamente, os anjos, com pressa de destruir aquele lugar, eles dizem para Ló: se apressa e vão embora daqui, porque nós vamos destruir este lugar. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então o texto vai nos dizer que Ló, juntamente com sua família, se tardando, o texto vai nos dizer que os anjos, eles seguram na mão de Ló e na mão das suas filhas e da tua esposa e levam para fora das campinas do Jordão. Chegando para fora das campinas do Jordão, ele diz: segue direto aqui, vai para os montes e vai para lá e não olha para trás, segue direto e vai embora. Glória a Deus. Só que Ló, ele estava com medo de seguir a este monte, porque ele estava com medo de morrer. Então ele vai para uma cidade. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu quero complementar com os irmãos o quê? Observando que Ló, ele escolhe trilhar um caminho que aparentemente parecia bonito, parecia bom, parecia o jardim do Senhor. Mas mal ele sabia que o interior daquele lugar era interior de podridão, de pecado, era um interior de sujeira. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E eu olho para este texto e observo o mundo atual que nós vivemos hoje em dia, onde Deus está enviando os seus homens e mulheres para pregar e dizer que o único caminho é Deus para a salvação, mas muitos estão zombando, muitos estão brincando. Assim como os genros de Ló ficaram brincando e zombando, muitos nos nossos tempos atuais ficam brincando. Eu não vou para a igreja, porque se for para mim ir para a igreja, para viver como uns crentes que devem no erro, devem no pecado, eu não vou. Glória a Deus. Só que eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta noite: nós não vamos na igreja para adorar homens nem mulheres, mas sim para adorar a Deus, aquele que é digno de honra e de glória. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, voltando ao texto, Ló, ele saindo daquele lugar, ele foi para a cidade. Glória a Deus. Então a cidade foi destruída. Só que observa assim uma coisa: Ló, ele tinha riquezas e tinha gados, só que tudo ele perdeu por causa da tua decisão. Glória a Deus. Observe-se o texto que tomamos por partida: diz: há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são os caminhos que conduz à morte. Glória a Deus. Ou seja, mesmo Ló, ele perdendo os seus gados, perdendo o seu dinheiro, perdendo alguns da tua família, mesmo assim ele teve a oportunidade de se salvar daquele lugar. Glória a Deus. Ele teve a oportunidade de sair vivo daquele lugar. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E eu quero dizer para você nesta noite que está me ouvindo: assim como Ló teve a oportunidade de sair salvo daquele lugar, assim como o nosso mundo um dia Deus irá de prestar conta com este mundo, Deus também está te dando a oportunidade nesta noite de sair vivo deste mundo, porque Deus irá de vir destruir este lugar. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aqueles que no mundo vivem na perdição, olhando e fazendo as práticas mundanas, sem arrependimento, sem o desejo de salvação, sem viver a vontade de Deus, mas vivendo na zombaria, vivendo nas brincadeiras, vivendo, praticando os erros. Este povo, ele vai ter que pagar conta com Deus no final. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu olho para este texto de Ló e eu vejo muito importante, pois Deus, em Lucas capítulo de número 15, o verso de número 11, Deus, ele conta uma parábola semelhantemente a Ló, onde um pai tinha 2 filhos, onde um filho toma uma decisão de praticar o prazer do mundo. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus, contando a parábola, ele vai dizer: eis que havia 2 filhos, um mais novo e um mais velho. O mais novo chega para o teu pai e diz: pai, dá-me a parte da fazenda, a que me pertence. Glória a Deus. Então o pai, ele reparte a tua fazenda com os seus 2 filhos. Louvado seja o nome de Jesus. Então os teus filhos, eles
um toma decisão. O mais novo pega a tua parte da tua fazenda e vai para uma terra muito longe, uma terra muito distante. Chegando lá, o texto diz que ele começa a viver dissolutamente. Glória a Deus. Ou seja, o que significa viver dissolutamente? Viver esbanjando a tua riqueza, gastando a tua riqueza com os prazeres do mundo. Glória a Deus. E o texto diz que, louvado seja o nome de Jesus, o filho pródigo, ele começa a viver praticando os prazeres do mundo, vivendo com mulheres que vendem o teu corpo, vivendo com pessoas que se dizem amigos, vivendo nas bebidas, nas drogas, vivendo praticando os prazeres do mundo. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, Jesus contando, ele diz que, glória a Deus, o filho pródigo, ele, tomando a tua decisão, ele segue um caminho que aparentemente parecia ser bom, que é os prazeres do mundo. Ele segue um caminho que parece ser um caminho bom, um caminho justo, um caminho que para ele era um caminho bom. Glória a Deus. Só que o texto diz que houve-se uma grande fome naquele lugar. Louvado seja o nome de Jesus. E havendo-se uma grande fome naquele lugar, eu pergunto para você, cadê aquelas mulheres que viviam praticando atos sexuais com ele? Já não estava. Cadê os amigos que se dizem amigos que estavam com ele? Já não estava. E ele permanece só, procurando trabalho naquele lugar para não morrer de fome. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero abrir um parente aqui para dizer para você nesta noite. Muitos dizem ser amigos, muitos diz que amigos a você, mas muitos, quando você está no sofrimento, padecendo, sofrendo assim como o filho pródigo sofreu de fome, de necessidade, muitos que se dizem amigo aqueles mesmo que se afastam de ti quando você está na luta. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então o filho pródigo, ele segue, glória a Deus, trabalhando de um serviço chamado apacentar porcos. Ou seja, um serviço de pastorear o porco, ou seja, cuidar de um porco, como se fosse um vaqueiro, como se fosse aquele que cuida dos animais, glória a Deus. E tudo que ele desejava era, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, comer das pelotas do porco. Ou seja, no nosso tempo atual seria como se fosse comer uma lavagem. Tudo que ele desejava era comer uma lavagem. Glória a Deus. Mas por que que ele teve esse desejo e esta vontade de comer a lavagem? Era para ele se saciar? Era para ele encher a tua barriga? Era porque parecia ser bom? Não. É porque simplesmente ele estava com muita fome, padecendo necessidade por causa da decisão que ele tomou. Ele tomou uma decisão de seguir os prazeres do mundo, achando que era um caminho bom. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Mas foi esse mesmo caminho que fez ele padecer e sofrer fomes e necessidade, e perder a tua parte da tua fazenda. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E observa-se uma coisa que eu irei dizer para você que está me ouvindo. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Filho pródigo, ele tinha a tua família, ele tinha a tua riqueza, a tua parte ali da tua fazenda, ele estava tendo uma vida boa. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aparentemente ele não precisaria de trabalhar, porque ele já tinha o seu pai, tinha o teu alimento, então ele estava em paz. Só que a decisão é quem faz o ser humano viver momentos prazerosos no mundo, mas são esses mesmos momentos que te faz sofrer. Este mesmo momento é que te faz padecer. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Talvez você entrou aqui nesta noite olhando e pensando, eu tenho vivido os prazeres do mundo. Eu tenho vivido no meio de bebedeiras. Eu tenho vivido no meio de prostituições. Eu tenho vivido no meio das drogas. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Porque aparentemente me parecia ser bom. Louvado seja o nome de Jesus. Mas talvez você que entrou aqui nesta noite, ou que está ouvindo a altura deste microfone, está pensando, eu tenho vivido os prazeres do mundo e talvez eu tenha sofrido. Glória a Deus, eu tenho padecido, eu tenho perdido a minha família, eu tenho sofrido por causa da minha decisão. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então o texto vai nos dizer que, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, que o filho pródigo, ele cai em si. O que significa cair em si? Se arrepender, olhar para tudo que ele tinha cometido e se arrepender. Glória a Deus. E ele diz, enquanto os trabalhadores de meu pai comem de pão, tem fartura, e eu aqui pereço de fome, glória a Deus, voltarei para o Pai, glória a Deus, e direi, Pai, pequei contra o céu e perante a ti, eu já não sou digno de voltar a ser chamado filho de novo.
Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E foi isso que, glória a Deus, que ele fez. Ele chegou a seu pai. E o texto diz que quando o filho pródigo ele chega a teu pai, o seu pai de longe, olhando para ele, o seu pai correu e o beijou. Glória a Deus. O seu pai correu e o abraçou. Glória a Deus. O seu pai tinha nas mãos o poder de julgá-lo. O seu pai tinha nas mãos o poder de dizer: olha, eu não te quero mais, eu não te aceito mais aqui, porque você escolheu trilhar o caminho do mundo. Eu não quero mais. Mas ao invés de ele julgar e de coisar seu filho, não. Ele fez, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Ele pegou e o abraçou, o recebeu com alegria. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então o filho pródigo, se arrependendo para o teu pai, o texto vai nos dizer que, glória a Deus, o teu pai diz para um dos trabalhadores daquele lugar: vá e tragam roupas, vestes boas, novas para ele vestir, e vai e mata o bezerro cevado. Ou seja, está vendo aquele bezerro, o que nós temos de mais importante de animais aqui na nossa terra? Aquele bezerro é cevado, aquele bezerro de muito valor para nós. Então pega ele e mate, porque o meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Eu quero deixar uma pergunta para você nesta noite. Como será que você se encontra nas suas decisões? Será que você tem tomado decisões boas, agradáveis aos olhos de Deus? Será que você tem tomado decisões que para Deus é bom, uma decisão de trilhar o teu caminho, de renunciar, assim como Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sobre si a tua cruz e siga-me. Será que você tem tomado uma decisão de seguir a Deus, largar os prazeres e os pecados do mundo? Ou será que você tem, assim como o filho pródigo e Ló, tem escolhido viver os prazeres do mundo e tem padecido sofrimento, tem perdido tuas famílias e tem vivido uma vida de sofrimento por causa da tua decisão? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Só que eu estou aqui como ministro da palavra de Deus para dizer para você que está me ouvindo nesta noite: assim como o filho pródigo, ele se arrependeu e voltou para o pai, e o pai o recebeu ele com alegria, com festa, assim há mais alegria para um pecador que se arrepende. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Porque Deus, ele tem uma oportunidade para você nesta noite de se arrepender e voltar para ele, largando os prazeres e os pecados do mundo e tomando a tua decisão de ter uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Hoje a oportunidade, ela está nas tuas mãos. É você quem escolhe o que você decide para a tua vida. É você que toma a tua decisão. É você que olha para o mundo e está na cara de observarmos que este mundo, ele é apenas passageiro, ele é apenas corruptível, é apenas desejo que o inimigo põe. A Bíblia diz que o mundo, ele jaz do maligno. Ou seja, os prazeres que talvez para você que está me olhando aqui pensa, ele é bom, isso é o inimigo que tem colocado desejo. Talvez as bebidas e as drogas que você tem desfrutado, talvez isso é o que você pensa que é bom, muitas das vezes é o inimigo que tem colocado na tua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Só que eu quero dizer para você que me ouve, Deus tem a oportunidade que Ele está te dando nesta noite de se arrepender e voltar para os caminhos de Deus. Porque Deus, Ele quer salvar a tua vida. Glória a Deus. O texto diz em João capítulo de número 3, o verso número 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Glória a Deus. Isso foi o que Deus fez para nós. Glória a Deus, dando o teu Filho para que possamos ter uma nova vida com Ele. Glória a Deus, para que não possamos viver só apenas neste mundo, mas ter uma nova vida eterna de alegria e de paz. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. O que Deus tem para nós, a Bíblia diz que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem. Isso é o que Deus tem para nós, louvado seja o nome de Jesus. Ou seja, tudo isso que você tem vindo neste mundo, os prazeres e os pecados, tudo isso é passageiro, mas Deus tem muito mais além de alegrias e de bênção para a tua vida, se você tomar a tua decisão nesta noite. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Ló, ele perdeu a tua riqueza, ele perdeu o lugar da sua morada. Glória a Deus, por causa da tua decisão. Eu quero dizer para você, não deixe a destruição chegar até na tua vida para você se arrepender, mas volte para Cristo nesta noite, porque Deus, Ele te ama e quer salvar você. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.
eu quero fazer um convite para você que está me ouvindo nesta noite. Você que tem compreendido que os prazeres deste mundo é passageiro, que os prazeres deste mundo são enganosos, que aparentemente parece ser bom, mas que o fim é a morte. Que aparentemente o caminho que trilhamos neste mundo parece bom, mas que o fim é a destruição. O fim é a morte. Eu quero convidar a você que quer fazer um concerto com Deus e dizer: glória a Deus, porque Deus ele olhou para mim e me mudou. E Deus ele vai olhar para você nesta noite e vai mudar a tua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Se você que tem esse desejo de voltar para os caminhos de Deus, a oportunidade é essa nesta noite. Se você tem o desejo de largar o pecado deste mundo e viver a vontade de Deus, a oportunidade é essa que Deus está te dando. Se você tem o desejo de dizer: este mundo é passageiro, mas um dia eu vou viver com Cristo nos ares, louvando e bendizendo e dizendo: obrigado, meu Deus, porque o Senhor me tirou deste mundo corruptivo e pecaminoso e me deu uma nova vida de alegria e de vitórias para a minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Você que tem o desejo de ter uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida de alegria, uma vida de renovo, uma vida de renúncia, essa é a oportunidade que Deus está te dando nessa noite. Glória a Deus. Eu quero convidar você que tem este desejo, saia do teu lugar e toma essa decisão, porque essa é uma oportunidade muito grande que Deus está te dando nesta noite. Não espere a decisão não espere o mundo te destruir, não espere o inimigo te conduzir ao inferno, mas aceite Jesus enquanto é tempo, porque Deus quer mudar a tua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aonde tem pessoas aqui nesta noite que quer fazer um concerto com Deus, receba essa oportunidade que Deus está te dando nessa noite de ter uma nova vida em Cristo Jesus. Eu sou como um exemplo de Deus, de que um dia eu vivi nos pecados, nos prazeres deste mundo, mas Deus olhou para mim e me renovou e me fez sentar no meio dos príncipes para dizer que Deus é Deus e nos ama. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Se você tem este desejo, a oportunidade é essa nessa noite. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Se você quer fazer um concerto com Deus, eu te convido nesta noite. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Não perca essa oportunidade que Deus está te dando nesta noite. Essa é uma oportunidade de privilégio para a tua vida. Talvez você olhe e pensa: eu tenho vivido momentos difíceis na minha vida, momentos de sofrimento, momentos de angústia, aonde eu já não tenho mais a alegria, aonde eu tenho vivido no meio de confusões, aonde eu tenho vivido no meio de coisas que não agradam a Deus. Mas Deus está dizendo para você: o que eu tenho para você está além do que este mundo pode te oferecer. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Deus, Ele te ama, Ele quer te renovar a tua vida nesta noite. Deus, Ele te ama, Ele quer te dar uma nova vida em Cristo Jesus. Deus, Ele ama você e Ele não quer te perder para o mundo, mas Ele quer te dar uma vida de alegria e de gozo. Louvado seja o nome de Jesus. Deus quer te dar uma nova vida, não só apenas neste mundo, mas uma vida eterna, aonde Deus diz que não haverá mais sofrimento, nem angústia, nem tristeza, porque isso é o que Deus tem para nós na nova vida que Ele tem para você nesta noite. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu não vou insistir, mas a oportunidade foi dada para você. Eu não vou insistir, mas Deus está dizendo para você nesta noite, porque este mundo te oferece: um dia eu irei de prestar conta com todos eles. E todos esses que têm vivido no mundo, os prazeres do mundo, esses vão pagar conta comigo. E a Bíblia diz que há dois caminhos: o caminho estreito e o largo. O caminho estreito é o caminho da renúncia, um caminho onde você ouve a palavra de Deus e pensa: eu quero ter uma nova vida com Cristo, eu quero ter uma nova vida de alegria. Mas o caminho largo é o caminho assim como Ló e o filho pródigo tomou, um caminho de prazeres passageiros, mas que só trouxe sofrimento para a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Deus está te dando essa oportunidade nesta noite. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Eu não vou insistir, mas a oportunidade é essa. Talvez você olhe e pense: eu não estou preparado, eu não tenho condições de aceitar Jesus agora, porque eu sou uma pessoa pecador, eu sou falho e eu tenho cometido muitos erros. Só que a Bíblia diz que Deus não veio para o justo, mas sim um pecador ao arrependimento. Glória a Deus. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então Deus, Ele te deu essa oportunidade nesta noite. A decisão está nas tuas mãos. Assim eu agradeço
e louva a Deus por essa noite. Agradeço ao nosso irmão pastor Oséias, que veio glorificar juntamente conosco aqui a Deus. Agradeço a todos vocês que têm participado conosco nessa noite. Assim que Deus em Cristo abençoe todos vocês. E lembre-se, nunca é tarde para voltar aos caminhos de Deus. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Irmãos, do jeito que vocês estão em pé, nós já vamos orar agradecendo a Deus e encerrando. A palavra de Deus foi falada com clareza e eu tenho certeza que todos que ouviram tiveram condições de compreender a mensagem do Senhor. Como disse o Senhor a Moisés, a lei do Senhor não está escondida para que não seja vista, mas está posta onde todos possam compreender. Meus irmãos, nós vamos fazer esta última oração agradecendo e encerrando. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para o jovem Diego esta noite, que está na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo de número 12. 1 Timóteo 4, a partir do versículo 12, está escrito assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, em exortar e ensinar até que eu vá. E não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita essas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera-te nessas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra possa se cumprir, irmão Diego, na sua vida, dia após dia, como se cumpriu na vida de Timóteo, que assim também se cumpra na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, oh Jesus maravilhoso, Deus poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos, nós te adoramos. A nossa alma, Senhor, te engrandece e te glorifica nesta noite. Meu Deus, nós te exaltamos para todo sempre. A ti, meu Deus, seja honra, seja glória,